Você sabia que Dybala quase jogou no Santos em 2011? O atacante ainda era muito novo e vestia a camisa do Instituto da Argentina e seus empresários o ofereceram para o Peixe. A principal intenção de seus representantes era colocar o jogador para atuar ao lado de Neymar e Ganso e usar o bom time do Santos daquela época e seu elenco para servir de vitrine e levar Dybala lá para a Europa. Mas aí a diretoria do Santos simplesmente rechaçou o negócio com a alegação de que Dybala era apenas um jogador da Série B da Argentina. Além disso, a reclamação do diretor do Alvinegro praiano é que o percentual em uma futura venda era baixo demais. Ele foi vendido para o Palermo da Itália por 6 milhões de euros logo depois e ainda valorizou quando chegou à Juventus por 32 milhões de euros. Sim, meus amigos, no vídeo de hoje a gente vai te contar quando jogadores que já foram referência no futebol mundial foram recusados por clubes aqui no Brasil. Meu nome é Alvin e bora pro vídeo. De hoje a meta de likes é de 3.000 likes pra gente poder fazer a parte 2 dele. Outro jogador que já poderia ter jogado no futebol brasileiro há muito tempo atrás é Suárez, que hoje joga no futebol brasileiro no Grêmio, mas poderia sim já ter jogado aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. O ano era 2006 e os olheiros do Flamengo viajavam para o Uruguai para observar os jovens da base do time do Nacional. Quem estava por lá era Luiz Suárez, que foi avaliado, mas não agradou Andrade, ex-jogador do Flamengo e olheiro que foi enviado naquela época. E aí, meus amigos, Suárez teve a sua contratação rejeitada pelo Clube de Regatas do Flamengo. Em entrevista ao Globo Esporte no ano de 2013, Andrade revelou o seguinte: eu fui ver um torneio no Uruguai e ele não se apresentou muito bem. Era garoto ainda, inexperiente, e realmente não dei aval para Suárez ir para o Flamengo. Futebol é feito de momentos. 6 meses depois, o Groningen da Holanda comprou o atacante por 800 mil euros. E você, torcedor do tricolor paulista, você sabia que Hulk já poderia ter sido atacante do São Paulo? Pois é, lá em 2002 o jogador que hoje é destaque do Galo esteve por 6 meses na base do clube paulista, mas no fim não chegou nem a ser federado pelo clube. A questão é que Hulk pediu 50 mil reais para a diretoria do São Paulo para poder comprar uma casa para os seus pais. O clube paulista não aceitou a oferta e quem aceitou foi o time do Vitória, e aí Hulk preferiu jogar no clube baiano e aí sim comprar uma casa para os seus pais. No Vitória ele ficou até 2005 e depois foi para o Japão vestir a camisa do Kawasaki Frontier. Outro que poderia ter jogado aqui no Brasil é Chicharito Hernández e vestindo a camisa do Internacional de Porto Alegre. Em 2005, Chivas Guadalajara fez viagem ao Brasil para disputar um torneio sub-17 e Chicharito, que ainda tinha apenas 16 anos, chamou a atenção do Colorado, que até demonstrou interesse pelo jogador. O time mexicano pedia $1 milhão, valor que era considerado alto naquela época pela diretoria do Inter. Mas o real motivo que fez com que a negociação travasse foi o fato de que jogadores com menos de 18 anos não poderiam vir jogar aqui no Brasil. Jorge Macedo, diretor das categorias de base do Inter, em entrevista em 2013 para a ESPN, falou o seguinte: fizemos contato, mas ele era menor de idade, tinha que aguardar completar 18 anos e não valia a pena pra gente. Como a maioria já sabe, Chicharito vestiu a camisa do Manchester United, jogou também no Real Madrid e é o maior artilheiro da história da seleção mexicana. Mais uma vez temos o time do São Paulo aqui em nossa lista e dessa vez com o atacante Roberto Firmino. Levado do CRB até o São Paulo pelo ex-volante Bilu, o atacante ficou por 2 semanas na categoria de base do São Paulo, mas a verdade é que foi praticamente ignorado pelos responsáveis do teste. Depois disso, ele teve a oportunidade de fazer testes no Figueirense e Bilu levou o Firmino para Santa Catarina. Incrivelmente, no primeiro treino de Roberto Firmino, ele fez 2 gols, mas não foram 2 gols simples. Foram 2 gols de bicicleta e em meia hora o contrato já estava redigido e o jogador era jogador do Figueirense. O São Paulo já esteve na nossa lista de hoje mais de uma vez, agora é a vez da gente repetir o nome do Santos com Falcão Garcia. O ano era 2008 e o Santos preparava o elenco para a disputa da Libertadores da América. Falcão era a jovem revelação do River Plate e na época, com 22 anos, o Santos teve a oportunidade de contratar o jogador. Mas o que impediu Falcão Garcia de vestir a camisa do Peixe foram investimentos realizados em outros jogadores estrangeiros que na verdade não deixaram nem um pouquinho de saudade na Vila Belmiro. Foram eles o colombiano Molina, o equatoriano Quiñones, o argentino Tripodi e o chileno Sebastián Pinto. Falcão Garcia foi oferecido ao Santos por $3 milhões e o Peixe recusou. No ano seguinte ele foi vendido ao Porto por $6 milhões e depois a gente já sabe que ele passou por Atlético de Madrid, Mônaco, Manchester United e o Chelsea. E antes de te contar quem é o próximo do nosso vídeo, eu preciso te dar um recado da
camisa Estrela Bet. Clique agora no link da descrição e garanta até R$200 em bônus. É isso mesmo, para você poder fazer aquela fezinha no seu time favorito. Não esquece de colocar o cupom CAMISA10 na hora do seu primeiro depósito para garantir o bônus. Lembrando que esse site é proibido para menor de 18 anos e jogue sempre com muita responsabilidade. Porque lá na Estrela Bet é assim, jogou, brilhou. Agora bora voltar pro vídeo. E também poderia ter deixado o Campeonato Paulista ainda mais atrativo, só que com a camisa do Palmeiras é James Rodrigues. Na época, camisa 10 do Banfield da Argentina, o jogador foi indicado ao Verdão no ano de 2009. Jorginho, que era auxiliar técnico do clube e também designado como responsável em observar atletas a serem contratados, assistiu uma partida do clube argentino, mas James acabou substituído no intervalo após fazer um primeiro tempo ruim. Em entrevista à ESPN, Jorginho afirmou na época que o jogador colombiano era uma bolinha e que não era barato para a idade dele, cerca de 5 milhões de dólares lá naquela época. James Rodrigues acabou indo para o Porto, depois para o Mônaco, Real Madrid, Bayern de Munique e também jogou no Everton. Quem volta para essa lista mais uma vez é o time do São Paulo e a quase contratação de Mkhitaryan. O governo da Armênia fez um projeto de fazer intercâmbio com seus garotos que jogavam futebol aqui no Brasil e o São Paulo entrou nessa e trouxe 3 jogadores para ficarem um tempo nas divisões de base tricolor. Mkhitaryan, que hoje veste a camisa da Inter de Milão, tinha apenas 13 anos e participou desse projeto. A passagem pelo São Paulo durou pouco. O jogador foi avaliado pela comissão técnica e ele voltou para o seu país após 4 meses. O preparador físico do São Paulo na época, Rodrigo Pinaro, deu entrevista à Folha de São Paulo e falou o seguinte: ele era o que mais tinha chance de vingar. Corria bastante, era obediente, aprendia rápido e chutava de todos os lugares. Só que de 12 chutes, uns 8 iam para fora. Ficamos com ele no quase. O jogador já publicou uma foto dessa época em suas redes sociais, lembrando do início de sua carreira. A curiosidade é que ele dividia quarto com o Hernanes, grande ídolo do time de São Paulo. Para fechar o nosso vídeo de hoje, temos novamente o Palmeiras, dessa vez com o Riquelme. Diferente de tudo que falamos no vídeo de hoje, Riquelme já era veterano quando teve esse desencontro e não conseguiu fechar com o Palmeiras. Em 2012, quando ele saiu do Boca Juniors já com 34 anos, o jogador foi oferecido ao Palmeiras por um, podemos dizer, intermediário. Acabou que as sondagens que já tinham acontecido mais de uma vez não terminaram em um contrato. O Palmeiras na época estava às vésperas da decisão da Copa do Brasil contra o Coritiba e o gerente de futebol do clube, César Sampaio, descartou a contratação dizendo que o foco estava na conquista do torneio nacional e aí a gente não pôde ver Riquelme utilizando uma camisa de um clube brasileiro. E você, lembra de mais algum jogador que já se destacou no mundo do futebol e poderia ter usado a camisa de um clube brasileiro, mas acabou não acontecendo? Então deixa sua resposta aqui nos comentários pra gente poder fazer a parte 2 desse vídeo. Se você está chegando agora por aqui e curtiu o nosso vídeo, não esquece também de se inscrever aqui em nosso canal, porque tem sempre vídeo novo falando de futebol por aqui. Você que já nos segue, muito obrigado pela sua presença. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se puder também compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, porque infelizmente a gente está tendo aquele probleminha que eu venho falando aqui constantemente do YouTube não distribuir os nossos vídeos e a gente precisa da sua ajuda, que já nos segue e sempre fala que gosta muito do nosso trabalho. Meu Alvin, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima.